Antigamente, o jovem parava de estudar porque tinha que trabalhar. Na melhor das hipóteses, ele estudava à noite. Faltava porque muitas vezes tinha que emendar o serviço com o estudo. Mas e hoje? Como está acontecendo a questão das faltas nas escolas? No meio da pandemia, muita gente tem faltado. Como é que a gente vai fazer para que as pessoas entendam que estar na sala de aula é importante? Nós vamos conversar sobre isso neste vídeo. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o professor Frederico Carvalho e venho falar para vocês sobre educação. E, antes de mais nada, gostaria de pedir que você deixasse seu like, né, seu papo firme ali para gente, que se inscrevesse no nosso canal, porque o assunto de hoje é um assunto muito importante. Ele trata principalmente da questão das faltas. E as faltas precisam ser muito pensadas, precisam ser muito analisadas, porque não é só a questão da falta em si, mas também o que isso vai trazer de prejuízo para depois. Então, vamos pensar nisso. Antigamente, estudar era uma aventura que poucos tinham acesso, as pessoas não conseguiam chegar lá. Hoje é muito fácil, porque até os 17 anos é obrigatório que o aluno esteja na escola, que a criança, que o adolescente esteja na escola. Então, não tem essa história de não vou para a escola, não quero ir, não. É obrigado a ir. Isso é uma questão legal, é um impositivo legal, não é uma opção. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, Lei 93/94 de 1996, veio diferir das outras com relação à contagem de faltas. Hoje, a carga horária anual tem que ser minimamente de 800 horas de relógio, ou seja, 800 horas de 60 minutos, ou 960 horas aulas de 50 minutos. Então, 800 horas de relógio correspondem a 960 horas aulas de 50 minutos. Então, essa é a base. E a outra base é que tem que haver pelo menos 200 dias letivos, ou seja, contando tudo, a escola tem que dar 200 dias de atividades letivas. Isso é uma coisa obrigatória. Obrigatória. Não tem jeito, não tem outra opção. E as faltas antigamente eram contadas até a 5692, a 7044, elas contavam as faltas por disciplina. Então você não podia, você contava quantas aulas efetivamente foram dadas em cada disciplina e ali você tirava, né, os 25%. E você saberia qual era o resultado do aluno em cada disciplina. Hoje não. Hoje a escola computa todas as aulas que deu nesses 200 dias, mínimos 200 dias, normalmente chega a 203, 204, conforme o ano, conforme a situação. E então computa dali, desses 200 dias e dessas 800 horas, o percentual. Dali vamos saber o que foi 25% do total, não é? E aí a gente sabe se o aluno está aprovado ou não com relação às faltas. Bom, mas então quer dizer que caiu por terra analisar cada disciplina? Sim, caiu por terra há muito tempo, desde 1996 caiu isso por terra. O que a gente verifica é o número de faltas gerais do aluno. Então, isso aí precisa que o aluno esteja frequentando, mas dá margem para determinadas situações que, na minha concepção, não tem como acontecer ou não deveriam acontecer. Como eu disse, antigamente as pessoas deixavam de ir à aula por pura dificuldade.
era muito difícil, o acesso era complicado, o transporte era complicado, as escolas eram muito mais caras do que são hoje, as particulares, e não tinha vaga para todo mundo na escola pública. Hoje é obrigatório que isso aconteça. Bem, e aí? E aí é que as pessoas, pela facilidade, infelizmente, acabam faltando. E, e isso nos preocupa assim demais. Eu tenho recebido muitas correspondências, tanto no e-mail, que é o professor@fredericocarvalho.com.br, ou ainda pelo meu Instagram, que é o Frederico Carvalho TV, vou repetir, Frederico Carvalho TV, é o meu Instagram, @Frederico Carvalho TV. Também recebo pelo próprio YouTube, né, no nosso canal, e realmente as pessoas têm perguntado: eu vou ser reprovado se tiver tantas faltas? Eu vou passar por uma situação de dificuldade com tantas faltas? A situação é analisar caso a caso. Mas o certo é você verificar a contagem total de aulas que foram dadas, de todas as disciplinas, e ali você verificar o percentual. As escolas hoje fazem isso pelo computador, automaticamente, a maioria delas. O problema não é só com relação às faltas. As pessoas esquecem um pouquinho de um detalhe importantíssimo. Quando você falta, você não assiste aula. Quando você não assiste aula, normalmente você está perdendo conteúdo, normalmente você está perdendo matéria. E isso não é bom. Isso não é bom para você, isso não é bom para os seus colegas, porque quando você aparece para a aula, você está desatualizado, você não sabe aquilo que está acontecendo, você se perde. E às vezes as pessoas desvalorizam achando que essa ou aquela matéria não reprova, o que não é verdade. De um modo geral, desde que estejam no regimento, na proposta pedagógica e na matriz curricular da escola, as matérias reprovam sim. Tá? Elas podem reprovar, podem nem reprovar especificamente por falta, mas elas vão reprovar quando você não atinge o conteúdo que precisa. Isso é muito grave, isso é muito difícil. Sem contar que você não pode pensar na sua escola, na sua escolaridade, apenas pelo ano que você está vivendo. Educação é algo que tem que ficar para a vida toda. Então, a maioria dos jovens nesse período agora não sabe muito bem ainda aquilo que quer para a vida, o que quer estudar, o que quer aprender. Hoje a BNCC dá uma liberdade muito grande, vai ser aplicada a partir de 2022, obrigatoriamente, muita gente já está aplicando, mas o próprio governo não parece saber muito o que vai fazer. E os governos estaduais e municipais, na maioria das vezes nas pandemias, nada fizeram. Tentaram alguns oferecer computador, oferecer tablet para os alunos, oferecer internet, mas a gente sabe que na maioria das vezes há um desvio de recursos, quer por aqueles que fazem a empreitada, quer por aqueles que vendem os computadores, vendem os tablets, e quer também por aqueles que roubam, né? Porque, infelizmente, eu conheço inúmeros casos de redes que são colocadas em bairros periféricos e nem tão periféricos assim e que são roubadas. Os cabos são roubados para que a internet obrigatória seja de uma determinada facção, de um determinado grupo que vai comandar e que vai determinar tudo ali. Mas a gente precisa pensar o que a gente quer para a vida da gente. Quando a gente começa a faltar às aulas, a gente perde conteúdo, como eu dizia. E perder conteúdo é um problema para o futuro, porque educação não é para o momento só, a educação é para o futuro. Aquilo que a gente aprende pode ficar para a vida toda se a gente aprender bem. Tem até uma brincadeira que algumas pessoas dizem, que é o seguinte: educação a gente tem, ela é a formação de
tudo que a gente se lembra depois de ter esquecido de tudo. Ou seja, você esqueceu de tudo, mas aquilo que você lembrar realmente ficou no seu acervo educacional. Portanto, eu acho que, diferentemente dos meus pais, dos nossos avós, dos bisavós e de outros anteriores, educação hoje está muito fácil de se adquirir. Hoje você tem todas as possibilidades, tem toda a liberdade e não precisa ficar se preocupando. Ah, eu não vou ter escola para mim porque a escola não vai me aceitar, porque eu vou ter muita dificuldade. Gente, hoje tem curso de todos os gostos, hoje tem facilidade para todos os lados. Não há sentido de não aproveitar a vida e cursar tudo o que pode ser cursado. Por quê? Às vezes a imaturidade da gente de não querer fazer vai deixar uma lacuna que quando a gente estiver na maturidade vai ter que fazer às pressas, porque senão não vai sobreviver no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho exige. Ah, é uma covardia? Não, não é uma covardia, é uma necessidade. Nos países mais evoluídos, há uma verificação do que se necessita no mercado de trabalho. E não se impõe que os alunos vão fazer aqueles cursos que ora são necessários. Ao contrário, se estimula. Não é imposição, é estímulo. E é muito diferente. Ah, bom, nós estamos precisando de bons engenheiros eletricistas. Vamos estimular o jovem para ser engenheiro eletricista. Vamos dar facilidade para que ele entre numa faculdade de engenharia, para que ele faça um curso de eletrotécnica, para que ele saiba fazer a eletricidade predial. Monte um esquema dentro de casa, monte uma tomada com uma lâmpada, uma gambiarra bem feita, com um interruptor, comece daí. Né? Ah, bom, é o que a BNCC ela preconiza mais ou menos isso. Ela não pensa naquilo que realmente é necessário para o momento. Ah, não, mas eu quero trabalhar com filosofia. É justo, vai trabalhar com filosofia. Eu quero trabalhar com sociologia, eu quero trabalhar com ciências humanas. Tudo bem. Vai ter mercado de trabalho para isso tudo? Você pode trabalhar. Agora, e o seu futuro? Você sabe qual será? Um futuro não se faz com uma disciplina ou com duas disciplinas, faz com a multidisciplinaridade. Então, nós vamos precisar ter engenheiros de diversas matizes, nós vamos ter médicos de diversas especialidades, nós vamos ter que ter enfermeiros, nós vamos ter que ter técnicos em computador, programadores, pessoas que saibam fazer jogos. Você quer aprender a fazer jogo no computador sem ter matemática? Difícil, é complicado. Tá? Programação exige lógica. Lógica tem a ver com filosofia e tem a ver com matemática. Ah, mas eu não quero, eu quero ser ator. Legal, legal. Dá para você viver como ator? Ah, não, eu vou batalhar. Tudo bem. Mas se você tiver uma segunda opção, melhor ainda, né? Porque se você não conseguir numa situação, você consegue numa outra. Então, gente, evitem entrar naquela de que a lei me permite ter 25% de faltas, que eu vou gastar esses 25% numa disciplina que eu julgo que não seja importante. Bobagem. Vai fazer bobagem. Não vai pensar no seu futuro. E outra, pare de buscar a opção mais simples, a opção que não dá trabalho, a opção que não vai precisar fazer esforço. Todas elas têm mais ou menos esforço. Você precisa ser bom naquilo que você faz. Agora, tem que analisar. Nossa situação, a situação da minha região, requer que eu seja médico ou requer que eu seja um bom vendedor? Requer que eu seja um advogado ou requer que eu seja uma pessoa especializada em processamento de dados? Tudo tem que ser pensado. Como é que vai ser o mercado de trabalho daqui a 10 anos? Com certeza, a gente precisa ter essa atenção. Com certeza, a gente precisa ter essa análise.
E se a gente não tiver, se a gente não analisar de forma conveniente, quem vai ser prejudicado é a gente. E depois, a gente vai fazer como muitas pessoas que eu conheço, que diziam assim: ah, eu era jovem, não pensava nisso, agora tem que correr atrás. E está difícil sustentar meus filhos, está difícil viver essa vida. Eu não quero isso para você, não quero isso para o meu povo, não quero isso para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu conheço, mas também não quero para as pessoas que eu não conheço. Afinal de contas, vivemos numa sociedade e a sociedade tem que crescer como um todo. Por favor, não esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e mande mensagem pelo e-mail, preferencialmente pelo e-mail, que a gente vai responder aqui. Tá certo? Um abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.